aqui. Ótima tarde a todos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, estou ao vivo aqui no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time, o Daniel Morales e eu, ficando até às 3h30 da tarde no debate com a Alan Gani, também com o Alexandre Cabral. E claro, hoje teremos por aqui o economista-chefe da Infinity Asset, o Jason Vieira, vai estar aqui para bater um papo com a gente sobre as expectativas da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que está decidindo neste momento como que vai ficar a taxa de juros nesse fim de 2021. A gente sabe aí que existe uma contratação, pelo menos no último comunicado do Copom, existiu a contratação de 1,5 ponto percentual, mas já tem gente falando que pode ser que exista aí uma alteração um pouco menor, 1,25 pontos. Sabe por quê? Dados deteriorados, varejo veio em queda, né? Agora cedo a gente teve os dados do varejo em queda, né? A gente viu ali o varejo caindo 0,1% no mês de outubro em relação ao mês anterior. Olha só, livros de jornais, móveis, eletrodomésticos, combustíveis, hipermercados, artigos farmacêuticos. Os únicos 3 setores que tiveram alta foram tecidos, vestuário e calçados, artigos de uso pessoal e equipamentos e material para escritório. A gente vê essa volta, né, dos escritórios, as pessoas voltando ao trabalho, então equipamento e material para escritório, informática, comunicação, tendo essa alta aí de 5,6%. Ou seja, com esse cenário um pouco mais deteriorado, alguns indicadores fracos, inclusive na semana passada a gente tratou disso aqui, sim, é possível que o Banco Central reduza um pouco, aumente um pouco menos aí a elevação dos juros, mas isso é tema para a gente discutir daqui a pouquinho com o Gani, com o Cabral e, claro, com o Jason Vieira. A gente vai falar também sobre as bolsas, né? Aqui a Bolsa Brasileira engatou a quinta alta seguida, olha só. Agora subindo 0,2%, mesmo com o exterior não muito bonito lá fora, né? O exterior com as bolsas caindo, pelo menos aqui no Brasil a bolsa está subindo 0,2%. A fotografia de momento, olha só, Dow Jones caindo 0,17%, S&P caindo 0,02%, a Nasdaq está subindo 0,23% depois de subir mais de 3% ontem, hein? A Nasdaq não está para brincadeira. Lá fora também, na zona do euro, as bolsas fecharam todas em queda, né? DAX na Alemanha caiu 0,8%, FTSE no Reino Unido 0,03%, CAC na França caiu 0,72%, índice Eurostoxx caiu 1%. Só o parênteses aqui, hoje está assumindo lá o novo chanceler alemão, né, no lugar da Angela Merkel, que ficou 16 anos no poder. E na zona do euro também, a gente tem toda essa questão da Omicron, né, a variante do coronavírus. Agora há pouco o pessoal da OMS falou que a transmissibilidade é muito alta, já foram identificados casos em 57 países do mundo e a perspectiva é que aumente ainda mais. Porém, tem uma menor letalidade e essa menor letalidade é o que acaba trazendo ânimo, inclusive para a Gol, para a CVC, para a Azul, que essas empresas que trabalham com turismo e aéreo, elas estão com essa perspectiva de que a Omicron não vai interromper o crescimento, a retomada das operações das empresas que fazem essa ligação mundial, né? Ou seja, a gente vendo que a Omicron está trazendo ali um sinal de alerta, mas não é para pânico, como vários especialistas têm dito aí. Inclusive, a Pfizer falou que se tomar 3 doses da vacina, é muito pouco provável que pegue a Omicron, que tenha consequências muito mais graves da Omicron. Enfim, as 2 doses normais e a dose de reforço da Pfizer, isso que foi dito aí pelo laboratório hoje. Enfim, esse é o nosso panorama, é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar também sobre a privatização da Eletrobras, né? Porque a gente sabe que está marcado para hoje, mas também pode não ser hoje, pode ser na semana que vem e daqui a pouquinho a gente vai repercutir esse assunto, mas Eletrobras, agora cedo pelo menos, estava experimentando uma alta, né? Eletrobras, a Elet 3 está subindo 0,34, a Elet 6 está caindo 0,32, mas essa é a expectativa, né? Será que vai privatizar? Será que não vai privatizar? Será que o TCU vai liberar, né, esse movimento de desestatização?
porque pelo menos o que o TCU diz é que foram encontrados ali algumas falhas, né? Foram encontradas algumas falhas no modelo econômico financeiro, que isso poderia trazer um prejuízo aí para a União no caso da venda da Eletrobras, na forma que as coisas estão sendo tratadas nesse momento. Mas é isso. Este é o assunto, esta é a pauta que a gente tem hoje aqui para trazer no BMC Market para vocês que estão aqui nos acompanhando. Vamos trazer então todo mundo, vamos trazer o nosso time aqui. Hoje, Cabral de casa, ó, ele de casa lá, o Cabral, tem o Daniel Morales, tem o Alan Gani também. Uma boa tarde para você, Daniel Morales, boa tarde, Alan Gani. E aí, Morales, tudo em ordem? Tudo em ordem, olha, boa tarde, Gani, Felipe. Boa tarde, Gani. Cabral, boa tarde, aí, Cabral, né? Boa tarde, Pablo, quer dizer, boa tarde, Alexandre Cabral. Muito bom. Olha lá. Vocês estão com inveja do meu bigode, maluco. Tô bonito pra caramba. Ninguém aqui em casa gostou. Nenhuma das três. Não? Então eu tô bonito pra caramba. Só que bigode charmoso, maluco. Imagina se Gani aparece com esse bigode lá no tribunal. É preso, mano. Entendemos, né? Eu lembrei até daquela música, né? Quando você é professor, né? Tem aquela música. Gani, não? Patente alta da aula, bigode grosso. Tinha uma música. É isso aí, eu tô bonito pra caramba, mano. Há controvérsias, mas... Agora o Gani vai botar o ponto pra poder entender o que tá acontecendo. Gani riu... Eu achei que era só na hora, do... Nenhuma. Não, eu ri porque as piadas do Felipe Cabral são muito boas. E eu ouvi do estúdio a piada. Não foi piada, por isso mano. que eu... Não, mas ele tem o time do humor. Ele tem o time do humor. Se fizer o exame do saco do Felipe, tá lá a foto do Gani, sabia? O Cabral tem ciúmes do seu talento humorístico, o Felipe. Ô, Cabral, estão falando aqui que você tá parecendo virou DJ com agora. seu barriga. Falaram que você veio cobrar o aluguel, Tá parecendo seu barriga. É verdade. Seu barriga veio cobrar o aluguel. Paga o aluguel. Não, aquele personagem do Chico Anísio, do próprio filho, que sentava do lado direito na primeira fila. Seu boneco. Sempre tava com fome. Seu boneco. Seu boneco. Mano. Eu gostei. Quer dizer que eu barriga ficou bom. Vocês sabem porque eu não fui aí, né? Porque eu tô com medo de andar da rua, maluco. O pessoal fala que galã, tirar foto e eu não consegui chegar aí. Aí daqui a pouco eu vou tirar o bigode pra poder conseguir ir pra rua. Ah, meu Deus do céu. Tem que ouvir isso ainda. Vamos começar aqui falando, ô Cabral, ô Gani, vamos lá. A gente está falando dessa expectativa aí do Banco Central, né? Hoje tem fim da reunião aí do Copom e o consenso do mercado é mesmo que o Banco Central aumente essa taxa de juros em 1,5 ponto percentual. A decisão deve sair por volta das 6h30 da tarde, embora alguns economistas tenham falado aí que pode elevar um pouco menos, na verdade, justamente por causa do cenário econômico. Agora há pouco a gente estava falando aí de vendas no varejo mais fracas, a gente viu o PIB mais fraco, a gente viu a inflação subindo, a gente viu outros indicadores um pouco mais fracos aí. E aí eu queria saber de vocês como que vocês veem essa situação, né? Vamos ter o 7º aumento seguido, com certeza, do Banco Central, né? Mas 1,5, 1,25, como que vocês veem essa situação, principalmente por conta dos indicadores econômicos que a gente tem visto serem divulgados aí? Vamos começar com o Gani aqui. Então, Felipe, embora os indicadores de atividade eles tenham vindo mais fracos, eu acho que o Copom dará 1,5. Por quê? Primeiro, porque toda a comunicação dele levou a 1,5 e comunicação de Banco Central com a sociedade é algo bastante importante, bastante sério. Eu acho que uma mudança na comunicação poderia gerar aí alguma volatilidade no mercado, talvez uma perda de confiança, né? Então, é muito importante essa comunicação, inclusive, para ancorar as expectativas.
Além do que, eu acho que seria arriscado dar um aumento aí de 1,25 por conta das expectativas inflacionárias. O mercado topou 1,5, né? O mercado contratou 1,5. Eu acho que algo diferente disso pode gerar uma desconfiança de que a inflação não será controlada em 2022, contaminar as expectativas, e aí, quando contamina as expectativas, o que acontece? Gera inflação, porque se todo mundo acreditar que vai ter inflação, todo mundo, né, empresários e tal, começam a aumentar preço. Então, eu mantenho aí o meu 1,5. Acho que não seria de bom tom se ele colocasse 1,25. De novo, o Banco Central, ele mira em inflação sem prejudicar PIB. O foco dele não é PIB, o foco dele é inflação. Mas é lógico que ele faz isso de uma maneira sustentável para não prejudicar muito a atividade econômica. E você, Cabral, como que vê essa situação? Eu acho que ele dá 1,5 e a minha dúvida de ontem agora meio que concretizou na minha cabeça. E ele não renova o 1,5. Acho que ele dá 1,5 e deixa no ar do tipo: iremos acompanhar risco, inflação e etc. para tomarmos o próximo passo, que pode ser ainda ligado a aperto monetário. Então nada impede dele aumentar em fevereiro, mas aumentar 1,075. Eu acho que ele tira o termo renovar automático. Eu concordo com o Cabral. Eu acho que o que pode acontecer com esses dados de atividade é que para as próximas reuniões, o que o Banco Central vai fazer? Ele começa a preparar, certo? O mercado, olha, os dados estão vindo mais fracos, tananã, e o mercado vai comprando a ideia do 1,25, né? Ele vai testando, mas eu vou por aí também, viu, Cabral? Acho que ele vai deixar em aberto. E fora que GPM no CNPJ tá vindo negativo de coisas que a gente consome. Não tá vindo só negativo minério de ferro. Tá vindo soja, que é proteína animal de algum modo. Tá vindo milho, que é proteína animal de algum modo. Então eu acho que ele dá um e-mail para não assustar, ele não muda. Mas eu acho que ele muda o recado para a próxima. E aí vem um recado mais duro, vocês acham? Que vem uma coisa mais... Não, um recado um pouco mais leve, um recado um pouco menos pressionado em preço. Recado mais leve do tipo, algo parecido, o atacado está mostrando um pouco de deflação, não quer dizer que isso vai repassar rápido o IPCA, a economia não está andando tanto, então pode ser não necessário um novo aumento de mesma magnitude, que é um termo que ele gosta muito de usar. Ou a PEC dos precatórios passou, né? Ou avançou, diminuiu um pouco os riscos fiscais. Acho que está muito vida louca. Eu estava lendo hoje que vai ser votado no Senado de volta. Vai voltar para o Senado ainda. Que como eles vão pegar a PEC de 2014, ela não foi votada no Senado. Então eles vão votar, teoricamente, terça nos deputados e quinta nos senadores semana que vem. Quero ver a agenda para isso tudo, só isso. Hoje promulga, terça-feira... Hoje promulga em comum. Na Câmara, aquela PEC antiga que vai colocar as coisas novas, depois vai para o Senado de novo e promulga de novo. Em uma semana vai resolver tudo. Ô, né? Cabral, o pessoal lá trabalha pra caramba, meu. Por que você acha que não tem prazo? Os caras viram madrugada, trabalham muito mais que a gente. E semana que vem vai ser de segunda a sexta. Lira falou que excepcionalmente semana que vem o Congresso funciona segunda e sexta. Excepcionalmente. Voando esse Congresso. Não é rotina, voando. não. Trabalham muito. É muito trabalho, né? Trabalho demais. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente estava falando da Selic, né? Dessa questão aí da taxa de juros e também a questão da inflação. Na sexta-feira tem o IPCA, pelo que eu estou olhando na nossa agenda econômica da semana. Essa diferença de 2 dias aí não muda, de repente, a visão, a conjuntura do Banco Central, né? O fato do IPCA ser divulgado na sexta-feira não tem tanta diferença assim. Se fosse divulgado antes, talvez ele tivesse algum outro tipo de postura, enfim. Isso acaba não mudando. Eu tenho uma curiosidade, que eu não sei dar essa resposta, e qualquer dia eu vou perguntar para algum ex-diretor de BC. Será que o IBGE manda uma prévia para o BC, para reunião? Eu tava pensando nisso agora. Eu tenho essa dúvida, eu não sei
Eles mandam, ó, não fechou ainda, mas tá dando a entender que é 1 em 10. Tá. Um exemplo numérico, tá? Chutei um número da minha cabeça. Eu não sei se eles mandam ou não, juro que eu não sei. De forma oficial até, entendeu? Nem oficiosa, oficial para eles trabalharem. Porque como o Banco Central não opera, não toma decisão financeira em cima disso, não seria tanto problema, ele seria avisado por uma decisão de juros, né? Mas não sei, eu juro que eu tenho que perguntar para algum diretor do BC. Precisa saber mesmo. Fábio Kantchuk tá aí? Tá aí? Deixa eu ver, peraí. Não veio hoje. Não? Tá aí? Não veio. Não veio hoje. Eu pensei que tava. Ah, aqui embaixo do teclado não tá, não. Ele. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver se tá embaixo do mouse, peraí. Não tá, não. Não tá aqui também, não. Uma pena, senão a gente perguntava. Mas a gente vai tentar trazer aqui a visão, né, do Kantchuk, assim que der, né? Assim que que der. a gente conseguir. Pessoal, mas essa situação aí, a gente já viu vários lugares, inclusive, fazendo revisões de PIB, revisão de indicadores assim, justamente por conta das vendas do varejo que vieram abaixo, né? O Daniel Morales tem os dados aqui pra gente poder entrar nesse assunto, porque acabou que a gente começou falando, né? Ó, os dados do varejo vieram fracos, talvez possa impactar a percepção do Banco Central, possa mudar a decisão do Banco Central. Você fala, não, acho que não, porque o que está contratado, está contratado, talvez a comunicação para a próxima reunião em fevereiro. Mas vamos falar então das vendas do varejo, que o Daniel separou os números aqui para a gente, até para a gente começar a falar sobre isso, e também de revisão de previsão, revisão de PIB, enfim, uma série de questões que podem também impactar esse fim de ano aqui e a Bolsa como está impactando algumas empresas nesse momento. Ô Morales, conta pra gente aí esses dados, conta pra gente aí esses números, por favor. Vamos lá, os dados foram informados hoje pelo IBGE, né? As vendas do comércio tiveram leve variação negativa de 0,1% em outubro ante setembro, mas na comparação anual a queda foi de 7,1%. Os números vieram abaixo do esperado. Segundo o consenso, a expectativa era de alta de 0,8% das vendas na base mensal e de baixa de 5,60% frente a outubro de 2020. Com esse resultado, o varejo encontra-se 6,4% abaixo do patamar recorde alcançado em outubro de 2020. Tanto no ano quanto em 12 meses, o setor acumula ganho de 2,6%. O resultado de estabilidade no campo negativo na base mensal foi disseminado por 5 das 8 atividades investigadas pela pesquisa. Entre elas, as variações mais intensas foram registradas pelos setores de livros, jornais, revistas e papelarias, móveis e eletrodomésticos, combustíveis e lubrificantes, e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. O segmento de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos também ficou estável na passagem de setembro para outubro, Felipe. Legal, Morales. E aí, pessoal, Gani, Cabral, dados, a mediana estava projetada ali em alta de 0,6, veio queda de 0,1, né? Com praticamente 5 dos 8 setores aí em baixa, em queda. Como que você avalia essa situação aí, principalmente pelas quedas que a gente viu, né? Praticamente puxado combustível, móvel, eletrodoméstico, hipermercado, as pessoas não estão consumindo tanto assim no varejo. É um cenário complicado, né? Móvel veja, móvel, eletrodoméstico é o tipo de compra que é muito sensível a crédito. Então, possivelmente, já o aumento da taxa de juros já esteja penalizando o varejo. Tá? E combustíveis, aí enfim, inflação na veia, né, que pegou. Então, é a dobradinha, a inflação e a consequência da inflação é o aumento dos juros, penalizando a atividade econômica. Um caso clássico aí, né, de como inflação e juros prejudicam a economia. Por outro lado, houve um aumento, se eu não me engano, em vestuários. Né? Pode ter sido por uma questão bem específica ligada ao Dia das Crianças. Né?
uma data aí que acaba puxando venda de roupas e tal, vestuários e calçados e informática também, se eu não me engano. Escritório, informática, né? E aí acho que a diminuição também de supermercados, né, tem a ver com a própria inflação e uma recomposição do consumo, né? Porque no passado os supermercados foram muito beneficiados quando estava tudo fechado, porque não tinha muito jeito, você fazia as compras num dos poucos lugares que estava aberto, né? Agora não. Mas eu acho que aí o retrato é esse daí. E aí, Cabral? Aí a famosa interpretação, copo meio cheio e meio vazio, né? Por quê? Tem que colocar aquela minha tabela no ar? Dá sim, vamos lá. Que eu mandei lá no WhatsApp? Então, por que copo meio cheio, meio vazio? Gane, olha pra esquerda aí pra poder ver a televisão. Nem tô aí, mas sei. Por que copo meio cheio, meio vazio? Pelo seguinte, o dado é ruim? Sem dúvida, o dado é ruim. Nós estamos no varejo aí menos 0,10 e o varejo ampliado menos 0,90. Eu vou falar uma palavra que eu nem sei se tem na língua portuguesa, já prepare para me sacanear. Mas despiorou. Se nós formos ver, é o terceiro mês seguido de melhora, tanto o varejo, eu falei que não tem, do que quando o varejo é ampliado. Por que não melhorou? Porque ainda está ruim. O número ainda é negativo, mas é o terceiro menor negativo de varejo, desde agosto, uma sequência, menos 4, menos 1 e menos 0,10. Varejo ampliado, menos 3, menos 1, menos 0,90. Então, não posso dizer que melhorou, porque para mim melhorar tem que estar no positivo, vai. Mas ficou menos ruim nesses 3 meses. Então é interpretação, copo meio cheio ou meio vazio. Porque o mercado esperava mais, quer dizer, esperava 0,6 positivo no varejo ampliado eu não tenho de cabeça. E veio ainda ruim, mas veio bem melhor do que estava nos meses anteriores. Então é o famoso meio vazio, porque o dado ainda é ruim, ainda é perigoso. Dos 3 dados já divulgados no mês, 3 estão negativos: indústria, varejo ampliado, serviços a gente vai saber dia 14 de dezembro, exportação e importação também negativo, que faz parte do PIB. Quer dizer, outubro está quase um mês totalmente negativo. Nós não tivemos um mês totalmente negativo até agora, tá? Setembro nós tivemos importação em alta, que é a coluna mais da direita. Vamos ver como é que vem serviços, que ajudou a segurar o trimestre de julho, agosto e setembro. Então, o lado ruim é que veio negativo. Isso não é bom, porque significa não vendas. E o lado bom é que está sendo uma melhora contínua da parte ruim. É meio até estranho falar isso, né? Mas está tendo uma sequência de dados de melhora. Nada impede de Black Friday e Natal dar uma melhorada nesse varejo e varejo ampliado, tá? É isso, povo. Ô, Cabral, a palavra não existe, né? Mas acaba... Depois que saiu no jornal, depois que saiu naquele grande jornal de circulação ali, caiu na boca do povo, né? Um colunista, tá certo. Agora eu lembrei. Lembra? Não tinha lembrado dele, mas agora eu lembrei. A economia despiora, aí todo mundo cai em cima e fala, que é isso? Isso é pro pessoal falar que não melhorou, é que despiorou. O despiora, ele até existe, mas o despiorou não. Mas mesmo assim é uma palavra. Neologismo. É a língua portuguesa despirocando. Né? Despiorar existe, agora despiorou não, mas mesmo assim é uma palavra que não se usa. Entendeu? Por que eu não quero usar a palavra melhorou? Porque ainda não está no positivo, mas o que eu quero mostrar é que a sequência negativa está diminuindo a velocidade. Nada impede Black Friday e Natal esse número virar. Oi? Ou tem melhorado, mas continua no negativo. Não melhorou? Não melhorou. Mas ele melhorou. Melhorou, mas está longe do ideal. Melhorou, mas ainda está em terreno negativo. Melhorou mais de melhora.
Cabe a frase e a gente já tá no Sei lá, programa de cripto, pô. Já passou o mês, já passou todo mundo, pô. O cara tá com febre no de business, 40, baixa pra agro. 39, melhorou, mas ainda tá mal. Mas ainda tá mal, Mas exatamente, claro. concorda, exatamente. Pô, Cabral. Pô, depois que saiu no jornal, tudo despiorou. Tá bom. E Então vamos ver se meu medo é serviço vem negativo e o sexteto negativo de ponta a ponta, né? Isso não aconteceu nenhum mês esse ano. Mas eu tava vendo a informação do próprio IBGE lá, eles falaram assim, ó, o que tá pegando é a inflação, né? Porque a variação da receita nominal foi positiva. Então a inflação de 10% aí é que tá... Quer ver, ó? Inflação acima dos 10% é que impactou esse dado aí das vendas de outubro. Sabe o que isso é legal, Felipe? Tem uma linha em economia... Mas dá no mesmo, continua vendendo menos. Porque você comprava uma caneta por 2, agora compra por 2,20. Sim. Agora você não compra mais uma caneta, você está comprando 0,9. Comprava 100 canetas, agora compra 90. A receita aumentou, mas a quantidade de canetas que está vendendo é menor. Tem uma linha em economia que diz o seguinte: inflação, como se tivesse ali um trade-off entre desemprego e inflação. Então vamos gerar PIB, né? E não tem tanto problema em inflação. Como se inflação não penalizasse a atividade econômica. E aí é a prova de como a própria inflação ela também pode penalizar a atividade econômica, né? Pode ir bastante, né? Porque tem uma linha que fala, não, o que importa é PIB, deixa a inflação correr um pouco solta, vamos ser um pouco mais leniente. O problema disso é que a inflação penaliza a PIB, né? Porque penaliza consumo. Por isso círculo vicioso, né? Exatamente. O Hugo tá perguntando assim, ô Cabral, esse despiorou no varejo é porque se os juros estão subindo, não devia travar um pouco as vendas a crédito? Porque Caged está aumentando, então de algum modo as pessoas estão consumindo. Não é ideal, mas estão consumindo. O mundo está reabrindo, fogo no rabete, povo indo para a rua. Então de algum modo está melhorando. Não está sendo melhor o suficiente para virar para positivo, mas uma melhora em relação a meses anteriores. O Cabral e Gani também, o Daniel Morales, toda a nossa audiência aqui, eu vi hoje cedo, logo depois que saíram esses dados aí do varejo, algumas casas, alguns economistas revisando o PIB para baixo. Naquela sua tabela lá, você falou, olha, se Black Friday, se as coisas mais para frente virem melhores, talvez dá uma segurada e tudo mais. Mas estão revisando queda de 0,3, até 0,4 eu já vi no ponto percentual do que estava prevendo antes, de 4,7 para 4,5, 4,4 o PIB. Isso aí, essas projeções de queda de PIB aí também acabam, é o que o Gani estava falando, né? Acaba penalizando também todo o cenário, né? Essas revisões. Vocês têm a revisão aí fácil? Não entendi? Teve revisão hoje? Teve, eu vi aqui, ó, quer ver? Hoje, dia 8, depois do relatório, teve revisão? Não, de oficial, você diz? Não, algum banco, alguma corretora mudou algo? Sim. Que eu falei, eu tava em aula o tempo inteiro, eu não acompanhei nada. Acompanhei de 1,20 para cá só. É naquela lá que o salário real diminui por conta da inflação ou não? Não, eu quero saber o seguinte, sei lá, JP e tal, desde que alguém revisou PIB devido a esse dado do IBGE? Sim, eu falei, algumas casas assim, não foram esses grandes bancos, né? Mas. Então, mas sim, qual é o número? Quanto era para quanto foi? De 4,7, 4,8 foi para 4,5, 4,4. Duas casas, então, é isso? Sim. E para ano que vem, falaram algo? Para ano que vem eu não vi, para falar a verdade. Aqui, se estão falando de 4,4 esse ano, peraí. Então, 0,7. 4,4 esse ano, cadê o arrasto estatístico? Peraí, deixa eu abrir a planilha. Putz, perdi a planilha. Cadê? 2 de dezembro. Acho que PIB está com cara de 4,5 com um arrasto estatístico de 0 para o ano que vem. 0?
O Cabral tá fazendo sua tabela lá, só pra gente não ficar sem falar nada. Não, eu tô Cabral, achando, tentando achar ela. Se não achar, eu vou... Porque o arrasto tá 4,7. Então, se for 4,5, é quarto trimestre de queda de PIB de novo. Se a gente tiver 4,5, nós vamos ter de 12 meses do ano, 9 foram queda. Porque nós só vamos ter PIB positivo janeiro, fevereiro e março. De abril até dezembro, queda no PIB, seria isso? Para quem fala 4,4 é isso. Porque o arrasto está 4,7. Então, se o arrasto está 4,7, falar em 4,4 é recessão mais do que técnica por 9 meses, né? Tem, também, mais de 9 meses. Porque é isso que eu queria ver os números. Quem falou abaixo de 4,7 tem recessão aí na história. Eu vi aqui 4,5. Miguel, não esqueça que o auxílio ainda não foi pago, tá? O de 400 vão tentar pagar agora com a medida provisória assinada ontem ou anteontem pro Bolsonaro. Foi ontem. Tá na média R$220 por família. E ainda não são todas aquelas 17, 20 milhões você viu a partir de novembro. E não dos dados de outubro, né? A maioria paga 13º novembro e dezembro. Então, nesse outubro, você não tem efeito Bolsa Família nem 13º. E isso pode acabar até sendo bom. Porque sem o efeito, ele chegou próximo de zero. Com esses dois números, podemos ter uma esperança de PIB positivo no quarto tri. Onde você deu aula hoje, você tem 13º? Não, mas paga bem pra caramba. Então você vai dar aula com o maior prazer do mundo, entendeu? Então é daquela que não é daquela que o salário real faz assim. Não. Aquela eu não vou dar mais aula esse ano. Aquela eu tô vendo minha agenda, eu não dou mais aula pra eles. Só em abril, maio, eu acho. Ô Gani, mas e se o salário voltar em V? Gani tá traumatizado com a empresa, né? E se o salário voltar em V? Não cai assim? Mas assim, não, eu fiz a conta, salário caiu pela metade em termos reais. Esse negócio de ficar olhando a inflação não é legal, viu, pessoal? Não é legal. Não. Esse negócio de olhar a inflação não é legal, é sensacional. Né? Isso aí você vai falar, caramba, empobreci, meu. Meu Deus do céu, sensacional. E aí, o Cabral e Gani, a gente viu o impacto quase que imediato desse negócio das vendas no varejo nas empresas da Bolsa, né? O nosso telespectador aqui até falou, acho que foi o especulador que ele falou, Magalu batendo 1 bi de volume hoje, caindo 10%. Aí a gente vê as que estão caindo aqui, ó. Mas teve alguma boleta grande, sabe? Isso aí eu não vi, não. Teve alguma passagem grande de boleta ou não? Cabral, na física. Teve não, tal de Magalu. Eu via, mas não tem Magalu. Alexandre. Que tem que saber que só curiosidade, eu não tô afirmando. Pode ser alguma boleta grande que passou, pode ser volume mesmo. Porque o que acontece com empresa como Magalu e Via? Eles tinham no mercado podia ter uma pequena esperança de outubro, porque 80% da venda do Black Friday foi supermercado. Eu fui meu Black Friday só teve supermercado e assinatura de serviços. Eu não comprei nada em Magalu, Via, porque eu não vi nada vantajoso, entendeu? Entendeu? Então esses caras, tiveram outubro vindo número ruim. Black Friday, as estatísticas dando a entender que eles não venderam tanto. Vai ficar só a esperança do Natal, né? De data importante assim pra eles. E eu tô tomando na tarraqueta junto com a rapaziada aí em Via, maluco. Mas tô junto aí, abraçado no desespero. Tá subindo 0,5%. Via tá subindo? Subindo 0,5% agora. Via rocha, maluco. Quando eu tava preparando a pauta do marketing, o Cabral, Gani, Morales, quando eu tava preparando a pauta do marketing aqui pra gente bater um papo, falei, dados do varejo, deixa eu ver as empresas, né? Aí eu tava vendo varejo de alimentos caindo, né? Os famosos supermercados caindo, Magalu, Via, tava as empresas de varejo de roupa também, vestuário caindo. De uma hora para outra, só Magalu resolveu cair. O resto começou a subir também. E aí alguém eu rebaixou, olhei e falei, sabe?
caiu minha pauta aqui, mas pelo menos a gente tem outra coisa para conversar. O dado veio ruim, mas as empresas... Ô Felipe, será que a Magalu já pode fazer parte do índice, o comboio o Pobre 11? Será? Interrogação. O Cabral tem um crivo muito Não. forte Ela pode pra ser colocar 1011. Pobre 11 tem que ser só as 4, mano. Outra coisa, a Magazine Luiza é o quarto maior volume do dia. Sim, Petro 1 é bi isso. 200, Vale 1 bi 70 e Magazine 1 bi 20. Caramba, maluco. Que isso? Magazine Luiza que custa R$7 1 bi 20. Por que eu falar custa R$7 1 bi 20? Porque tem que ser quantidade pra caceta pra poder dar 1 bi 20 a R$7. Né? Que nem a Vale que parte de 80, entendeu? Ô Cabral, você que é um Caramba, investidor de maluco. imóveis, você que investe muito em imóveis, e aí, é um bom momento para Não, via fundo imobiliário sim, via imóvel físico, eu tenho o nosso aqui você e tem- minha esposa tem o de Santos. Imagina, na 2. vila lá, na vila, quantos imóveis você não tem? Ficar lá querendo despejar o coitado que não pagou 14 meses de aluguel. Tá, mas lá no México. Só agora. Lá no México, eu deixei. Lá no México, Tá lá no é. Lá no Vende México. vende a vila, faz um fundo imobiliário, deixa erguer uma torre lá, que é isso. Não é a Via Varejo, é a Vila Depois vai- Varejo. É a depois Vila vai- Varejo. Depois vai viajar lá pra Deixa eu falar com o maluco aqui. Como assim? Deixa eu falar com um maluco aqui. Ah, não, fica à vontade. Deixa eu falar, tranquilo, Seu né? grupo aí pra gente bater um papo com ele A gente também. vai dar um intervalo rapidinho, a gente Você volta. conversa aí. Mas o negócio é o seguinte, a gente falando do varejo, né, gente, e as empresas, claro, as empresas seguem a vida delas e tudo mais e tal, mas isso acaba também trazendo algum tipo de insegurança. O Cabral falou, pô, talvez seja em outubro, né, tem uma questão, outro dia você falou, né, Gani, dia das crianças e tudo mais, então precisam ter mais 2 meses aí e de repente ver o que dá pra colocar ali, né. O Cabral falou 13º cai no fim do mês, não sei se faz um impacto tão grande já na... Eles falaram que já pagou de novembro, né? INSS, mas não sei a O conta INSS afeta também. Antecipou ainda mais, né, Cabral? Acho que foi no meio do ano lá que o governo antecipou o INSS por causa da pandemia e toda aquela situação lá. Ó, o múltiplo Enfim. histórico da Magalu, preço-lucro, gira na casa de 28, no 29, e ela está hoje negociada aproximadamente a 63. Lembrando que já bateu 419, né? Lembra quando todo mundo fala, tá muito esticado, tá muito esticado? Eu tava dando uma aula, tava 420 sala, Gani. Eu Oi? tava dando uma aula no IBMEC no dia, eu tava dando uma aula, aí eu peguei a cotação da Bolsa da Hora, tava 420. Então você deu Eu falei, essa aula... 420! Esses caras são loucos! E comprou em Magalu 420. 420. Essa aula deve ter sido 420. um pouco antes da pandemia, não foi? Ali em meados de março? Ou não? Você lembra quando Eu não foi? lembro, eu não foi sei se no foi no final auge? de 19 ou no começo de 20. É, por aí. Por aí. Aí depois até Eu não sei se foi 19 ou 20. Sei que era 400. Quer dizer, o Pode preço-lucro ser, é uma coisa que não se explica na matemática, maluco. Tipo Tesla, né? É. Tesla. A Tesla ainda é a esperança do futuro. Os caras tinham que vender muita televisão, ali mano. É complicado. Mas é aquele papo, é que nem Vale. Todo mundo recomenda comprar. A China se afundando, não, compra. Aí ela não caía, até que, maluco, resolveram descontar tudo na Magalu. Virou bicho feio da bolsa, maluco. China olhou e falou, ó, o Brasil tá dando sopa lá, vamos entrar com tudo. Você já conversou aí com quem você queria, Cabral? Só para entender como funciona o seu chip? Não, até Tô falando nesse momento com... Não, eu tô falando nesse momento com um cara que é chefe de uma mesa. Se passou alguma boleta grande da Magazine, é isso que você tá perguntando? Ele falou, tô vendo aqui porque eu tava acompanhando o dólar futuro hoje. boa. Volta aquela pergunta. Qual era o assunto então, mano? Dani, né? Não, mas o negócio é o seguinte, agora a gente tem nosso entrevistado também, viu, Cabral? O Jason Vieira, que estava aqui, inclusive, quando o Guedes começou a falar, eu lembro do Cabral falando assim, chama o Guedes aí, coloca o Guedes para falar aqui. E o Jason Vieira já está aqui conectado com a gente, ele aqui é economista-chefe da Infinity Asset,
Jason, sempre um prazer falar contigo aqui no BMC Market. Obrigado pela sua participação mais uma vez, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Tudo jóia. Jason, acho que um dos assuntos do dia, né, é essa expectativa para o Copom. A gente estava comentando um pouco mais cedo sobre isso, né, que existe a expectativa do Banco Central fazer essa elevação de 1,5, que já estava contratado, né, desde a reunião anterior, mas fica sempre também aquela expectativa de saber o que vai ter no comunicado, o que eles estão levando em consideração, se vai deixar contratado alguma elevação para a próxima reunião em fevereiro, se não vai, se vai deixar em aberto. Enfim, queria saber como que você está vendo, né, essa movimentação toda lá do Banco Central, o que você prevê aí, o que você acha que vai acontecer hoje e como que você acredita que vem aí o comunicado do Banco Central logo após a definição da taxa Selic hoje? Bom, o Banco Central tem um desafio enorme pela frente. Ele está lidando uma decisão de juros muito difícil, porque ele tem sido claramente um Banco Central que não fere as expectativas do mercado, o que é muito problemático. Ele não tinha que lidar com expectativas do mercado, ele não tinha que lidar com curva, ele não tinha que observar a curva, ele não tinha que responder à curva e nem às exigências da curva, porque a curva não precifica hoje em dia, ela exige muitas vezes. E se formos observar logo depois da última reunião do Copom, nós tínhamos efetivamente o Banco Central o mercado exigindo do Banco Central uma elevação superior a 2% nas curvas indicadas. Foi o PIB e os dados de atividade econômica que deram uma freada boa aí nas expectativas do mercado. Mas acho que um ponto importante é o Banco Central deve dar os 150 contratados, mas a curva já está precificando que ele vai reduzir isso nas próximas reuniões, e se ele seguir a curva, é 150 agora, 125, 150. Falando meramente pela curva de juros, né? Esse é o desenho da curva que está sendo feito agora. 150, 125, 150. Encerra ali, fica 2 reuniões paradas, e aí começa a iniciar o ciclo de afrouxamento monetário. Todo mundo sabe, eu sou um dos maiores críticos da postura do Banco Central desde 2009, eles não tinham meta em 2020, aí eles alcançaram a meta e dobraram a meta, né? Jogaram os juros muito para baixo, geraram uma pressão de câmbio enorme, um achatamento de margem que se desfez esse ano e se juntou com uma série de inflações globais e levou a esse cenário que nós temos agora, que não é controlável por política monetária. Esse é um dos pontos que a gente precisa ressaltar. Não adianta o Banco Central, quanto mais ele subir juros agora, ele não consegue controlar a política monetária, ele consegue controlar essa inflação, porque a percentual de demanda dessa inflação, que responde à política monetária principalmente, ele é diminuto. E aquilo da economia brasileira que tem, de alguma maneira, ele tem aí um curto prazo agora, por exemplo, setor imobiliário, setor automotivo, esses são os que principalmente sofrem. E são, no Brasil, grandes empregadores. Ou seja, ele tem um pepino aí pela frente para resolver um problema que ele mesmo criou, do qual ele recebeu claque de uma parcela significativa do mercado no passado, que mandava ele cortar juros a zero, e agora está sofrendo as consequências da mesma claque que agora está mandando ele levar juros para cima de 2 dígitos. Maravilha. Vou passar a palavra para o Gani, para o Cabral. Tem perguntas aí, pessoal? Vamos lá. Jason, mas o núcleo por expurgo, por exemplo, tirando preços administrados, né, e alimentação no domicílio, que não são sensíveis à política monetária, ele tem vindo alto, girando aí na casa de 0,8, 0,9, né? Isso, de certa forma, não endossa aí a decisão do Banco Central? Não, porque você tem dentro desse aspecto ali uma parcela significativa da inflação que não responde por política monetária e não é de demanda. Esse é o fator importante. Você está detendo o quê com isso? Está detendo a única parcela da economia que está respondendo ao cenário? Desculpa. Não, mas exatamente esse é o meu ponto, Jason, desculpa. Tirando já os administrados e tirando a alimentação no domicílio que não responde, a inflação está alta, né? Então, mas e aí, o que você faz? Você trava o restante da economia porque a parcela mais significativa da inflação vem de atacado e não de varejo, vem de oferta e não de demanda? Como é que você responde a uma inflação dessa maneira? Ele está
ao que o mercado está exigindo, ele não está respondendo à questão da política monetária. Ele tinha que ter cuidado da política cambial no passado, evitado a volatilidade cambial que nós tivemos, ter evitado efetivamente que nós tivéssemos uma pressão de margem que se fez no ano passado, até por conta das restrições de locomoção. E outra coisa, se estou com uma temporariedade, uma não perenidade da inflação, que foi um erro dos bancos centrais internacionais também, dentro de um contexto completamente imponderável. Então, contou-se com o ovo no fiofó da galinha, basicamente, a gente pode resumir dessa maneira. E não dá para contar, se você não tem a ponderabilidade, é a mesma coisa que você ter aspectos políticos envolvidos em decisões macroeconômicas. Aspectos políticos são imponderáveis, eles podem mudar. A política é a arte do impossível, e a gente ter que contar com o impossível em termos de economia não dá. Então, tudo isso precisaria ter se levado em consideração. O que fazer agora? É aquela velha pergunta, o que eu faço com o cara que morreu? O cara que morreu a gente enterra. Não tem remédio mais. Esse que é o problema. Aí deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você lá no BC, hoje, imagina que você assume o lugar de alguém. Qual seria o seu voto hoje nas próximas reuniões? O que você conversaria com o Roberto Campos Neto para falar, não quer dizer que a gente vai fazer, mas a minha opinião seria essa. O que você falaria? Eu já seria o não unânime desde lá de trás, né? Eu seria o chato da turma. Mas provavelmente eu teria entrado na discussão de não ter que seguir a curva. Isso é um fator muito importante, acho que o Ilan chegou a citar isso hoje. 150 é um absurdo, uma enormidade ridícula de elevação de juros, e o mercado queria mais. Gente, isso é a taxa, 1,50 não é nem a taxa nominal da maioria dos países. Nós vamos dar isso de elevação de juros. Olha que doideira nós estamos fazendo. Então, eu estaria provavelmente na ponta de dizer que, olha, já contrataram 150, já deram, dá logo 150, mas avisa que agora, muito provavelmente, vai ter que começar a repensar muito a política monetária. Ao colocar esse muito numa comunicação de política monetária, seria suficiente para dar o alerta ao mercado que a coisa vai mudar e vai mudar mesmo. Ô Jason, por que eu gostei dessa frase que você acabou falando, né? Que hoje a curva, ou seja, o mercado exige e não precifica. Por que a gente chegou nessa situação assim? E o que leva hoje o mercado a agir dessa maneira? Foi a perda de credibilidade do Banco Central? Eu não sei se foi perda de credibilidade do Banco Central, porque ele era muito crível ao mercado até março desse ano. Foi quando a inflação começou a dar os sinais de que ela não teria refresco e começou-se a imaginar que a solução era sair do 2 e ir para o 10. Basicamente, que quase nós estamos fazendo esse ano, que foi a exigência do mercado. O mercado entrou no modo de Chicken Little. O céu vai cair na nossa cabeça, entrou todo mundo em desespero. É o mesmo modo de desespero que precifica, por exemplo, uma recessão no próximo ano, sendo que, por uma questão estatística, a gente não pode nem imaginar uma recessão no próximo ano. A não ser que tudo dê muito errado. Daqui para os próximos trimestres, nós vamos ter uma recessão. E aí que eu digo, aí entrou em conjunto, grandes bancos, não sei o quê, falando, vai ter recessão no próximo ano. Gente, você tem que ter IBCBR negativos e trimestres negativos de PIB por um período relativamente longo, ou seja, a gente só vai conseguir ver crescimento aí um trimestre no ano que vem para falar de recessão. Existe um carrego estatístico importante que a gente não pode desconsiderar nesse cenário e que estão se desconsiderando. E outra coisa, eu vi com estranheza parte desses números de produção industrial e de vendas ao varejo. Vendas ao varejo, até a explicação de supermercados e de postos de gasolina, a gente até entende que foram os drivers e foram acima do que eu esperava, mas, óbvio, inflação nos dois acaba pegando bastante. Mas outros itens me espantaram um pouco mais. Já a produção industrial, a gente para fazer projeções, indicadores antecedentes como próprios e alguns indicadores setoriais. E eles, efetivamente, não davam sinais de um decréscimo da produção industrial. Eu até brinquei hoje, falei, acho que eu preciso trocar todos os próprios, porque eu estou errando tudo. Eu estou acertando a inflação, mas estou errando os números de atividade, principalmente aqueles que são divulgados pelo IBGE. Então, mas aí já começa aquela história, vai revisar PIB para baixo. Tal. É muito, o papel do economista, do analista, não é fazer essa reação a dados de alta frequência. E isso é muito complicado. E o próprio Banco Central dizia no passado que não ia fazer isso.
ele mesmo acabou respondendo a dados de alta frequência. Hoje mesmo, Uma desculpa, rapidinho, pergunta, Felipe. o Arrache... Não, só para concluir, eu só tenho uma tabela aí no nosso grupo interno, o Jason, e as previsões de Selic, só indo ao encontro do que você está falando, ali no início de 2021, as previsões falavam ali em 2%, 3%. O menor da previsão era 1% e o maior era 5%, agora para o fim do ano de 2021. Isso foi de janeiro, é isso? Não, no fim do ano passado, Cabral. As perspectivas de várias casas. Então tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Colocar minha previsão lá. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Nossa racha estatística esse ano tá 4 pontos. Fala, pode falar. Pode. Não, só ia dizer que muitas vezes eu ia Nossa no Banco Central, de inflação, de atividade. Está desencontrado aqui. Mas só para terminar, eu ia colocar os dados de atividade econômica, ou mesmo dados de PIB, ou ação lá no Banco Central, e o Banco Central dizia, sua projeção está muito fora das projeções médias. Ligue para confirmar. Eu tinha que ligar lá e confirmar. Situação, hein? Deixa eu tirar uma dúvida contigo. A racha estatística esse ano na casa de 4,7 e ano que vem na casa de 1,2. O que é a previsão de PIB para vocês esse ano e ano que vem? O nosso é 1,3. Esse ano 5 e para ano que vem. Já há um bom tempo. E ano que vem 1,3. 1,3, isso. Nós não alteramos ainda. Porque mesmo com essa... que tem essa questão do voucher entrando. Pode falar. Mas uma pergunta, o voucher vai entrar para efeito em 2021 durante aproximadamente 15 dias. Mesmo assim, ele conseguiria jogar o PIB para 5 ponto pouco, 5,03, a previsão de vocês? Não, é nossa projeção lá atrás, desde lá de trás, e ela não tem mudanças ainda dentro mesmo de alguns carregos estatísticos, em especial na expectativa com o último trimestre, que tem o retorno da agricultura, que foi o driver negativo do trimestre passado. E o driver negativo do trimestre passado por questões climáticas que estão, é só a gente olhar para fora, estão meio que se resolvendo, de alguma maneira. Você tem ali um laninha enchendo o saco no sul do Brasil, pegando algumas zonas agrícolas, mas o centro-sul do Brasil já está bem mais úmido. E isso ajuda também a parte da indústria, que sofreu em alguns aspectos aí, com outro ponto que tem que ser resolvido, ainda que lentamente, mas já está em resolução, que é o choque de ofertas. Chip, pelo menos, está chegando. O Cabral, a gente estava falando do PIB, né? Você comentou aí agora, eu peguei aqui, ó, o Citibank, tá? Ele reviu 2021 de 4,7 para 4,5 e do ano que vem de 0,6 para 0,3, tá? Que a gente estava comentando aí as perspectivas e o Jason falou aqui agora 5%, né, esse ano e 1,3% ano que vem. Essas revisões para baixo, você até comentou, né? Tem banco achando recessão e tal. Você acha muito discrepante, Jason, essas perspectivas? Eu lembro que a gente sempre conversa aqui que acaba sendo uma profecia autorrealizável, né? Um começa a falar que vai degradar a situação, aí o outro já começa a revisar, o outro começa a revisar. Quando vê, tá num consenso de pessimismo que acaba mudando, inclusive, a visão do mercado, de todo mundo, de todos os atores do mercado. E você começa a falar, poxa vida, será que é para tudo isso mesmo? Foi mais ou menos o que eu entendi que você pensa, né? Sobre essa profecia autorrealizável de pessimismo. Digo, parece um pouco o que a gente chama de comportamento pavloviano, né? Que é aquela coisa de que alguém aperta a campainha e o cachorro saliva. Então alguém altera os juros e o outro vai mudando. O outro altera a inflação, o outro vai mudando. O outro altera o PIB, o outro vai mudando. Aí porque é uma casa grande que mudou, as casas grandes vão atrás. Essa é a minha vantagem de também trabalhar numa asset independente. Faço o que eu bem entender e não preciso responder a um conjunto acima de mim no sentido de hierarquia corporativa. Mas
pegar, por exemplo, projeções exatamente para grandes casas, você tem erros que são muitas vezes erros crassos. E muitas vezes é uma resposta imediata a um indicador que acabou de sair, uma coisa tudo muito... Parece que antigamente os economistas tinham uma postura que era mais fria, era mais analítica. Esperar o indicador, esperar sair do ano, esperar fechar esse ano para a gente fechar alguma projeção. Não, agora, tipo, o Focus eu brinco até, a gente brinca do grupo lá da Juventude para Cautela, da JPC, uma frase fantástica do Sérgio João que ele dizia, que Focus é que nem salsicha, se você souber como faz, você não consome. Né? Então é mais ou menos nessa linha. O Jason, é tão verdade isso daí que você estava falando, que, não sei se você vai lembrar, teve uma grande instituição financeira, quando as previsões davam conta de 2% de PIB para 2022, ela revisou para meio. E aí ela puxou uma fila, todo mundo começou a revisar. Teve algum fato ali específico para isso? O que levou a uma mudança tão drástica de 2 para meio, né? A elevação de juros. Era uma das instituições financeiras que batia palminha para o Banco Central cortar até zero, né? E aí agora, é aquilo que a gente falou, é o pessoal que ia acabar demandando, exigindo uma elevação muito forte de juros para responder a essa inflação que não se responde com política monetária, e que essa exigência seria de um overshooting. E é basicamente o que está acontecendo. Eu digo o seguinte, a gente faz essa previsão de cenário, não há nenhum prazer em ter acertado esse cenário. É angustiante acertar esse cenário. Que é uma coisa que a gente vem alertando há muito tempo, comentando tudo. É desgastante, é angustiante, porque é mais ou menos aquele negócio, você falar para o seu filho não enfiar o dedo na tomada. Aí o menino vai lá e enfia o garfo na tomada, o garfo encapado na tomada. Aí você dá um corretivo no moleque e tal. Aí um belo dia, depois de 10 vezes que o moleque já está com a mão queimada, já está tudo, você está em casa e de repente cai o disjuntor. O que aconteceu? O moleque enfiou o dedo na tomada de novo. É mais ou menos a mesma coisa. É a angústia que dá de você ver que que a coisa não se resolve e vai indo para aquilo que é o cenário pior dos casos, infelizmente. E os temores que nós tínhamos no ano passado era exatamente que cheguei a alertar algumas vezes, isso eu tenho registrado em tweets, eu tenho registrado em relatórios. E um ano atrás, novembro do ano passado, eu estava dizendo o seguinte, a inflação, nós temos um problema de energia no ano que vem, porque o El Niño está pesado e vai pesar na questão energética, nós temos um problema grave de choque de oferta que não se resolveu e ninguém sabe quando vai resolver, então não pode pôr na conta como algo positivo. E nós temos, obviamente, a vacinação que vai começar no Brasil. O Brasil é uma potência mundial de vacinação, independente da opinião do presidente Bolsonaro. Esse negócio, a hora que vai engatar e vai fazer isso, vai sobrar vacina no segundo semestre, e daí, efetivamente, a atividade econômica vai liberar aquilo que teve de retido nesse ano para o ano que vem, e isso vai adicionar a inflação, uma inflação que a gente já tem desconhecida, ou seja, necessitaria uma cautela maior da autoridade monetária na condição política monetária. E aí nós estamos vendo o que está acontecendo agora. Agora, já nesse cenário, é aquela história que nós estamos. Se ficar nesse aperto, se ficar isso tudo, vai contratar um voo de galinha. É aí que os bancos já cataram de 2 para meio, de 2 para 0,3. Eles já entenderam que eles contrataram o voo de galinha. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Ano que vem, ano de eleição. E todo ano de reeleição, a gente que é um pouco mais antigo do mercado aqui, sabe que é um ano um pouco mais de populismo, tentar reeleger, libera um pouco mais verba de um lado, verba do outro, tenta afrouxar um pouco mais o ambiente econômico. O que você acha que está passando na cabeça do empresariado que vai programar o ano dele agora em janeiro? Com uma possibilidade do mundo real, não o nosso mundo de mercado. O cara que está lá mesmo, que vai vender a cadeira aí pro teu escritório, que vai vender a cortina, o cara que vai produzir a televisão, ele olha para ver, caramba, juros virando 10% no ano. Algumas casas falando em possibilidade de problema de PIB. Independente de acreditarmos ou não, o seu Zé e Dona Maria tá lendo o relatório. Então tá vendo possibilidade de queda, possibilidade de inflação ainda incomodar. Já começou a pesquisa, já começou a briga. Bolsonaro já fala mal de Moro, Moro já fala mal de Lula, Lula fala mal de Bolsonaro, esse ambiente todo. Não existe uma possibilidade
do PIB ano que vem, tirando o arrasto não ser tão bom devido ao medo de investir num ambiente tão incerto? Bom, 1,3 eu já acho uma porcaria de PIB. É um PIB horroroso. Porque é 1,2 o arrasto, né? Zero nada. É basicamente nada. Se for pensar nessa perspectiva, não cresceu. Basicamente isso, você não cresceu. Então, por isso que eu digo assim, daí eu vejo o exagero das projeções de recessão, por isso que eu digo isso, e daí que tem essa perspectiva. O que tem a segurar esse mínimo de PIB que vai ter, nominal, esse PIB nominal que vai ter, é efetivamente que você vai ter um voucher rodando no meio do caminho, você vai ter gastos de governo que vão ser mais elevados, o governo vai tentar se reeleger. Ano de eleição, ele é um ano volátil para o mercado, mas a gente sabe muito bem, também não é um ano ruim de mercado, não. É um ano que o mercado está fazendo muita oportunidade, muita coisa, mas obviamente a depender do incumbente, do próximo incumbente. Uhum. E eu acho que vai ser um ano de volatilidade, a começar com uma volatilidade política a partir ali do segundo trimestre em diante. É uma coisa assim, eu não acredito em pesquisas deste ano, independente de quem esteja na frente, atrás e correndo pelo lado, não acredito em pesquisas desse ano. As pesquisas são de amostragem muito pequena, dada a população brasileira. Então, se você pegar uma população de mais de 200 milhões de pessoas, você pega a amostragem de 2.000 pessoas, isso não tem significância estatística nenhuma. Não tem. Aí o pessoal, eu vi lá que o Bolsonaro ganhou na revista Time com não sei quantos milhões de votos. Não, isso aí não vale. Aí o Lula está na frente numa pesquisa com 2.000 pessoas. Isso vale. Não estou nem falando a favor do Bolsonaro nem contra o Lula, mas o que eu estou dizendo assim, estatisticamente as coisas não batem. Então, quando você começar a ter pesquisas reguladas, auditadas em ano de eleição com uma amostragem maior, aí você começa a operar o que pode dizer que vai ser a definição em termos de política. E eu acho que, para mim, essa eleição ela é mega incerta. E eu acho que isso gera vol. Mas para muita gente o Lula já ganhou. Não acho isso. Eu não acho que o Lula já ganhou. Independente de posicionamento político, eu acho que ele tem um desafio grande aí pela frente, porque ele é um candidato com um passivo, com uma bagagem gigantesca, talvez entre eles, de uma bagagem muito grande. Ele está tentando evitar que essa bagagem seja trazida à tona, porque é a bagagem da corrupção, é a bagagem da Dilma, é a bagagem do Lava Jato, de não sei o quê. Mas voltou o triplex. Voltou o triplex por uma incompetência jurídica brasileira. Não voltou porque o cara foi inocentado, todo mundo sabe muito bem. O próprio Bolsonaro é outro que tem também uma bagagem monstro, 600 mil mortes, gente chamando ele de genocida e tal, e não sei o quê. Ele falando já é a própria bagagem dele, a gente sabe muito bem disso, que ele calado é um poeta. E tudo isso são bagagens que esses dois grandes candidatos vão ter que sofrer. A terceira via, o Moro ele talvez seja o mais blindado dessas bagagens, porque por mais que as pessoas tentem atacá-lo de alguma maneira, raro você vai ter a pessoa que acreditou que a Lava Jato não fez nada, raro você vai acreditar que houve parcialidade do Moro. Ao mesmo tempo, você tem se alguém do outro lado for falar, mas ele queria ser ministro, ele mesmo já numa ligação telefônica ou no WhatsApp virou e falou que não estava vendo. Ele tem uma certa blindagem. Aí vamos imaginar, quem será o próximo candidato de terceira via? O Dória. O Dória tem um ativo e um passivo. Ele tem o ativo da vacina, mas ele tem o passivo da economia de São Paulo, ele tem o passivo de ter traído o Bolsonaro de parte dos eleitores que votaram nele. E fora o passivo de não conseguir avançar nas pesquisas. Você tem o Ciro, que é o Ciro, então não preciso falar muita coisa. E aí você tem todo esse joguete político que ainda está numa fase embrionária. Então, para mim, agora, eu acho que ele vai ter desafios. Eu acho que economicamente a gente tem a perspectiva de um crescimento que na realidade vai ser praticamente zero, mas ele vai ser um crescimento nominal de um pouco acima de 1%. E todos os desafios de ano de eleição, e o governo vai tentar dar o seu impulso macroeconômico, porque ele quer se reeleger, e aí é relativamente óbvio. Ô Jason, quem que você acha que o mercado vai comprar aí como candidato? Que agradaria mais esse mercado aí tão volátil? Olha,
Excelente pergunta. Eu não sei se... Eu não consigo apostar em nenhum nome que seria o nome do mercado. Que eu acho que o Bolsonaro decepcionou ao mercado, que o mercado basicamente votou no Paulo Guedes, e o Paulo Guedes decepcionou ao mercado do momento que ele se deixou de ser o fiel da balança do fiscalismo. Decepcionou bastante ao mercado quando ele deixou isso. Talvez seja a perspectiva de que ele não conseguiu fazer nada esse ano, esse primeiro mandato é difícil, vamos apostar na reeleição e ano que vem eu tento fazer tudo aquilo. Uhum. Mas não entregou muito do que prometeu. Ficou a desejar muito. O Lula, ninguém sabe nem quem é a equipe econômica dele. Se for os nomes tradicionais, pelo amor de Deus, né? E eu não vejo o Alckmin, por exemplo, deixando um estado de São Paulo praticamente ganho na mão dele para virar uma pessoa sem notabilidade no governo. Fora que eu acho que o Alckmin é um cara que não dá voto pro Lula. Ele tira voto do Lula, principalmente no interior de São Paulo. Porque o cara que votaria no Alckmin no interior de São Paulo é um cara que não vota no Lula, por exemplo. Um cara que votaria no Alckmin para presidente no Paraná, no interior, essas coisas, que é os setores agrícolas do Brasil, eles não votam. Eles votam nos candidatos mais de centro à direita, no máximo de centro. Uhum. Agora, desses todos ao mercado, eu só sei que quem não se os candidatos do mercado. E um deles, obviamente, é o próprio Ciro Gomes. Ele não é o candidato do mercado, o mercado tem zero simpatia por ele, pelo programa político dele, pelo programa econômico dele, por tudo que ele diz. E se o Lula continuar na tuda dele, ele vai fazer o mercado reagir. E o mercado, ele não elege ele não elege ou elege candidatos. Mas a reação do mercado pode atrapalhar em muito uma candidatura. Então, se ele, no meio do caminho, começar a querer falar para a claque dele, falar para a plateia dele, e o que ele fala para a plateia dele, a gente sabe muito bem que fere princípios econômicos importantes e o mercado vai reagir, isso vai ter uma reação no dólar, isso vai ter uma reação nas bolsas, vai ter uma reação nas curvas de juros. O Banco Central é independente, ele vai agir independentemente para segurar isso, se for necessário, e aí ele vai começar um mandato como ele nunca começou na história dele, com terra arrasada. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Segunda-feira, Armínio Fraga deu uma entrevista bem grande à Adriana lá de Brasília, do Estadão, esqueci o nome dela, sobre economia. Eu não sei, eu quero ser um ministro da economia para ajudar o Brasil. Aí ela pergunta durante a entrevista, algum candidato? Não tenho nenhum candidato, eu quero ajudar o Brasil. Ontem ele fez uma live de quase 2 horas com Ciro Gomes. Eu assisti pedaço da live. E ele estava assim, mega brothers. Até Ciro Gomes eu até estranhava de forma educada dizendo que discordava dele. Não é bem assim, não concordo. Você acha que pode estar surgindo algum namoro entre Armínio Fraga e Ciro Gomes? Não, principalmente por causa do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele é guiado por Beluso, ele é guiado por Bresser. Ele não vai ser guiado por um cara que foi ex-Soros, ministro do FHC e claramente um liberal econômico. Ele não seria o Meirelles de um Ciro Gomes. Ele pode ser que ele gostaria de ser, mas você vê pelo próprio Ciro Gomes que isso não rolaria. E ainda mais com um Banco Central independente, eu acho que aí a situação seria excessivamente contrariado. E eu vejo ele atuando, o Ciro Gomes atuando em termos de economia, com a verve da Dilma. Ou seja, querer intervir demais, achar que sabe mais do que sabe, e a gente sabe que as ideias não são lá concatenadas muito com a realidade, não. E a única coisa que eu escrevi na live, que eu queria entrar só para falar o seguinte... Ele falou, o Brasil tem 25% no overnight e o Banco Central paga Selic, mas muitas taxas. Eu escrevia, paga menos, é meta Selic menos 0,10, é meta Selic menos 0,10. Mas ele não lia o chat, maluco. O Ciro Gomes, paga menos, que ele nunca ouviu falar de Goraldi. Se ele ouvisse falar de Goraldi, ele não falaria isso, maluco. Que é meta Selic menos 0,10, que desde antes de eu e James entrar no mercado, maluco.
Ô Cabral, se o Jason não estivesse aqui, convidado, eu faria uma imitação do Ciro, né? E eu entrava, eu só escrevia, não, é menos 0,10, é menos que meta Selic, não acima. E ele não olhava. Mas é óbvio que ele não olha, ele não ouve ninguém, pelo amor de Deus. Aquilo ali não. Eu claramente, eu sempre tento fazer minha análise de despido de lentes políticas o máximo possível, mas aquilo ali, pelo amor de Deus, a gente sabe muito bem. Uma fantasia macroeconômica que tem ali, que é uma coisa absurda. Ô Jason... Não é nem heterodoxia econômica. É boa, não é nem boa essa. Ô Jason, e indo lá para fora, como é que você está vendo aí cenário para 2022, basicamente Estados Unidos e China? Bom, eu tenho algumas preocupações geopolíticas e algumas preocupações econômicas. Estados Unidos e China estão naquela disputa que falaram tão mal do Trump como ele lidava com a China, e Estados Unidos está agora com o Biden lidando igual. Ou seja, era tudo só uma questão de narrativa. Mas, de qualquer maneira, a China ela tem comido pela beirada em diversos aspectos naquela mudança que eles tiveram no Politburo deles, na reunião do Partido Comunista Chinês. Eles têm uma questão energética premente muito importante, tomaram algumas decisões desastrosas neste ano, em especial com a Austrália. Eles não imaginavam que eles dependiam, o parque energético deles dependesse tanto da Austrália, mas depois que eles ultrapassaram um certo ponto com os australianos que não voltaram atrás, conseguiram achar mercado para o carvão deles, e a China viu que tem um parque industrial completamente incompatível com as suas demandas de crescimento. Vai ter que rever tudo isso. Aí vem essa questão da especulação energética, que acaba caindo de alguma maneira no petróleo e outras matrizes energéticas, acaba caindo na questão de crescimento econômico. Os Estados Unidos têm outro desafio muito grande também, é a questão do tapering e essa questão de você ter uma disputa dentro do governo americano entre alas progressistas e alas centristas, em especial dos democratas, e essa ala centrista dos democratas não aceitando que se crie uma conta gigantesca para o pagador de impostos americanos financiar o aumento da dependência dos americanos do governo. Isso, parte dos democratas importantes ali estão contra, então você tem toda uma disputa, mas ao mesmo tempo o crescimento dos Estados Unidos ele tem garantido de alguma maneira um ciclo ainda positivo. Não vai ser mais aquela coisa explosiva, porque você não vai ter mais a inflação de ativos através de programas de liquidez em M3. Já está tendo a retirada dos programas de M1 e M2, que são os chequinhos na mão do povo. Ou seja, vários estados estão começando a retirar estímulos lá nos Estados Unidos de auxílio-desemprego. Então, o cara ficar em casa fumando maconha, jogando videogame, comprando Bitcoin, está encerrando essa fase. E aí vai começar a procurar emprego. E aí você vê a queda dos pedidos de auxílio-desemprego, você vê os números. Mas o payroll não foi tão bom, mas o ADP foi excelente. E o ADP ele é praticamente o indicador antecedente do payroll, se a gente for pensar em termos de coleta. Ele é coletado mais tarde que o payroll e ele é divulgado mais rápido, porque aquilo ali os caras do lado da ADP, que fazem a folha de pagamento dos Estados Unidos, apertam um botão e tem o resultado estatístico na cara deles um dia antes da coleta, né? Então, você pode já imaginar que o payroll do mês seguinte vai ter um impulsionamento das festas de fim de ano, de tudo isso que vai acontecer agora. Então, a perspectiva da atividade econômica não é ruim nos Estados Unidos. Não é mais aquele boom de crescimento. Aquilo ali, por causa do tapering, da normalização de juros, a gente pode estar entrando em crescimentos mais normalizados, inclusive de próprio mercado financeiro. Mas aí fica também o mesmo desafio energético, de alguma maneira, não tanto nos Estados Unidos. E aí você tem um problema geopolítico grave, que é aquela questão da Ucrânia com a Rússia, a movimentação de tropas. E a gente tem que ficar muito atento, isso aí pode ser um tail risk, está meio sendo alertado, não é nem mais tanto tail, né? O cisne está começando a ganhar cor, então temos que ficar atentos, que pode acontecer uma coisa de grande escala ali naquela região. E a Rússia, ela é basicamente quem fornece gás natural para aquecer a Europa. E a Rússia está paradinha ali, só olhando a coisa acontecer e deixando a Europa na mão deles. Acho que um dos poucos países europeus que não está na mão da Rússia é a França, porque basicamente depende de energia nuclear. A Alemanha, por exemplo, é um país que tinha
uma quantidade enorme de usinas nucleares que basicamente alimentavam o país. Ela fez uma opção por conta do Partido Verde e outras disputas políticas grandes dentro da Alemanha por desativar a maior parte das usinas nucleares. Foi uma decisão política, não foi uma decisão econômica. E isso para ir para a política verde, vamos buscar a política verde, só que não fizeram isso a tempo de trazer a tecnologia o suficiente para cumprir com a demanda da energética do país. A Alemanha é uma potência industrial, vamos lembrar disso, e tem uma demanda energética elevada. E aí qual foi a solução deles? Energia térmica. Ou seja, trocaram a energia limpa, que tem os seus perigos inerentes à energia nuclear, mas trocaram a energia limpa para ter energia limpa usando energia suja. E aí dependem basicamente também da Rússia. Ou seja, você tem uma série de desafios para o próximo ano que ainda vão deixar para a gente de mercado financeiro o cenário bem animado. Maravilha. Jason, nosso... Aí deixa eu tirar uma dúvida. Não, peraí. Aqui, não tá terminando, não. A última. Tá terminando, sim. O do Jason já voltando. Não só o tempo do Jason. Não, pô, eu fiz o Jason era pra ficar meia hora, eu fiz a 1h45 aqui. Ele de Goldstein no passado, que acho que durou umas 2 horas. Ele e Goldstein no passado. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Voltando ao teu emprego lá no Banco Central, você deixou o Davi de lado e foi pro BC. Existe uma possibilidade grande dos juros subir nos Estados Unidos no segundo TRI. Então a gente está falando entre abril e junho já essa possibilidade. Aí tá o Banco Central brasileiro ainda tentando achar um ponto de equilíbrio e você já começa a ver Estados Unidos subindo juros. Então podemos ter aquele famoso flight to quality. Real desvaloriza mais. Isso pode pressionar a inflação. Então como é que pode, isso tudo suposições, como é que pode ficar esse equilíbrio do Banco Central nesse rolo todo? Até o próprio Roberto Campos falou que o trabalho do Banco Central vai ter que ser dobrado quando o primeiro mundo começar a subir juros. Vamos lá, o taper, ainda existem dúvidas qual vai ser o ritmo. A gente vai descobrir esse mês agora qual vai ser efetivamente o ritmo do tapering. O fim do tapering não significa necessariamente o início da normalização de juros. Eles ainda podem esperar. Não é uma coisa imediata. Né? Eles ainda podem esperar. E aquilo que eu citei agora há pouco, a questão do choque de oferta está começando a se diluir e isso ajuda a inflação de alguma maneira. Né? Mas, de qualquer maneira, independente disso, os Estados Unidos precisam entrar no ciclo de normalização de juros. Mas vamos lembrar o seguinte, a gente passou com o mundo de 2009 até 2019, ou seja, literalmente uma década, nadando num mar de liquidez monstruosa. Esse mar de liquidez ele foi para M3 e se converteu em inflação de ativos. Ou seja, as bolsas do mundo pagaram muito bem por uma década. Foram felizes todo mundo por uma década. Eu não vejo agora, de repente, de uma hora para outra, que umas bolsas ainda pagando bem nessa segunda década, já estamos na segunda década, eu não vejo essas bolsas pagando muito bem, de repente as pessoas olhando assim, falando assim, tudo bem, agora eu aceito o 0,25 dos Estados Unidos. Entendeu? Eu ainda acho que vai haver um flight to risk, não flight to risk, mas um search for risk, né? Você vai ter um apetite pelo prêmio de risco ainda mantido no próximo ano, que vai fazer com que o flight to quality não seja tão pesado. Ou seja, os ativos ainda existe uma liquidez, apesar de você haver um enxugamento de liquidez através dos bancos centrais, o mercado ainda está muito líquido, o mercado ainda é muito líquido, e essa liquidez ainda vai buscar ativos com melhor rendimento. Porque não é depois de mais de uma década recebendo rendimentos vultosos que todo mundo vai achar que, por exemplo, meter dinheiro no Japão é uma boa, como aconteceu antes de 2009. Antes de 2009, corre, enfia dinheiro no Japão, ferrava o mercado do Japão, depende de situação e supervalorizava a moeda dele. Não vejo mais isso acontecendo. Eu não vejo que isso seja cenário agora, mesmo porque até como as características da inflação mudaram, eu acho que esse fluxo mundial de capitais também mudou. Então, mas ainda assim é um desafio a ser lidado com o Banco Central, porque o que a gente precisava, o bônus de uma valorização cambial de moedas de mercados emergentes, a gente fez o favor de perder no passado jogando juros muito baixo. E esse ano, com a política, a gente perdeu ali de novo. Ou seja, nós não temos bônus de câmbio.
infelizmente. E o Brasil é uma economia fechada de intervenção estatal que depende basicamente de uma parte de assemblagem. Nós não fabricamos nada aqui, nós basicamente, não nada, mas a gente não fabrica muita coisa no Brasil, a gente monta muita coisa no Brasil e a gente monta através de bens de intermediários vindos do exterior, que basicamente são cotados em dólar. Ou seja, nós somos uma economia fechada que depende de importação e o dólar, obviamente, sempre afeta a nossa ação. Boa, maravilha. Ok, Jason. fechou. Obrigado. Fechou, Cabral? Podemos encerrar. Fechou. Obrigado, hein, Cabral? Valeu. Jason, obrigado, hein, mais uma vez, sempre um prazer recebê-lo aqui com a gente, seja sempre muito bem-vindo. O pessoal falando assim, o Jorge falando, um dos mais sensatos entrevistados que viu até hoje aqui na BMC, o pessoal gostando bastante da sua participação aqui com a gente já, claro, deixa o convite para as próximas vezes. Um abraço, ótima semana aí para você. Valeu. Jason até caiu, Cabral. O Jason até caiu, desligou a câmera aqui para não ter que responder mais nenhuma pergunta sua. Pessoal, olha só, 3 horas e 31 minutos. Eu tinha que ter terminado o programa há 1 minuto, mas o Morales está me chamando aqui. Ele tem uma informação bem importante que, inclusive, o pessoal estava perguntando no chat o que estava acontecendo com a Eletrobras, a votação lá, a reunião no TCU. O que está acontecendo? Daniel Morales, conta pra gente. Pois é, Felipe, o Tribunal de Contas da União retirou da pauta do plenário dessa quarta-feira a primeira análise referente ao processo de privatização da Eletrobras, segundo o documento atualizado e disponibilizado aí no site do tribunal. Nessa primeira etapa, o TCU vai avaliar o bônus de outorga que a estatal elétrica vai precisar pagar pela renovação dos contratos de usinas hidrelétricas. Segundo o cronograma da própria estatal, a oferta de follow-on está prevista para ocorrer até maio de 2022, mas o processo precisa passar por algumas análises até lá. Então foi adiado, que estava previsto para hoje, não é mais hoje, provavelmente dia 15, semana que vem, daqui uma semana. E Eletrobras fica aí nesse vai, não vai. Já queriam fazer esse follow-on, essa privatização fevereiro ali, né? Já com todo esse imbróglio, já tinham revisto, o próprio governo já tinha revisto para maio, junho, abril, maio ali. Enfim, agora vamos ver quando que vai sair toda essa questão. Gani, Cabral, vamos que vamos. Daniel Morales também. Já vamos preparar aí as considerações finais. Vamos começar com o Morales dessa vez. Vamos lá, Morales, considerações finais. Apenas um abraço a todos e até amanhã. Abraço. Hoje você tá comportadinho, hoje o Cabral tá longe de você. O Cabral tá longe, eu fico triste. Chorando. Ele ficou chorando aqui, Cabral. A entrevista inteira do Jason, ele ficou olhando pro lado, tristonho. Ficou tristinho, falou, cadê o Cabral? Ficou triste. Não tá aqui. Ficou com saudade de você. Gani, deixa suas considerações finais aí, por favor. Esse professorzinho aí, como é que é? Alexandre Cabral aí? Esse Alexandre que falou que a rolagem lá no Selic, né? Abre o dado aí, tesouro.gov.br, você vai ver o que eu tô falando aí, vai aprender. Você volta pro banco da escola, vai fazer aula de derivativo. É isso, brincadeira, Cabral. Valeu. Cabral, Mas Ciro, encerra aí. Isso é no Tesouro, não. Isso é no Banco Central, Ciro, não é no Tesouro, meu Deus. Não é? É Tesouro. Veja lá. Não é Banco Central, é Tesouro. Bote aí. É do Tesouro da Namíbia. Valeu, Cabral. Valeu, Ganho. Cabral, quem tá chegando agora com o The Trade, com o Vitor Paganini. É Paganini o nome dele? Vitor Paganini, analista da Quantity. Vai falar aí com o Cabral, já vão mandando as empresas aí que vocês querem que analise. Só não vale Magalu, hein? Não, brincadeira, só porque a Magalu chegou a cair, tá caindo agora 11,29%, 1,3 bilhão de fluxo, hein, de movimentação financeira, agora 6,77. Gente, baixa essa música do meu ponto, por gentileza, vocês vão me deixar surdo. Maravilha, então, eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando com o The Trade, agora com o professor Alexandre Cabral, e eu, o Gani, o Morales, o Cabral também, voltamos amanhã no nosso BMC Market. Um forte abraço a todos que nos acompanharam, até amanhã. Obrigado, tchau, tchau.